Bem-vindos a mais um episódio do TicCast. Hoje temos um convidado para lá de especial, um nome que dispensa apresentações no universo da medicina veterinária e uma referência quando falamos da inovação e compromisso com a profissão. Nosso papo de hoje é com ninguém menos que Alexandre Develay, editor do boletim APANVET e uma figura de grande destaque na indústria veterinária. Tudo bem, Develay? É um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Alexandre, sua trajetória na medicina veterinária é impressionante. Desde o início, você trilhou um caminho que misturou ciência, negócios e gestão. Para começar, conta um pouco sobre como foi sua formação na Faculdade de Medicina Veterinária da USP e como essa base acadêmica mudou sua jornada profissional. Na faculdade, eu tinha uma posição mais ou menos privilegiada, porque a maioria dos meus colegas trabalhavam e eu não trabalhava. Então, a minha única obrigação era de apresentar as minhas boas notas ao meu pai. Então, eu tinha tempo para estudar e sempre me destaquei, tanto que eu formei em primeiro lugar na faculdade. Durante esse tempo de faculdade, eu sempre tive curiosidade de saber mais e me aproximei muito dos assistentes e tentava, nas férias, conseguir algum estágio, de maneira que ampliou um pouco minha visão logo de cara sobre a profissão. E vi que se você não tem um pouco de uma noção de gestão, fica difícil tocar a profissão. Perfeito. Sabemos que sua atuação, não se limitou à prática veterinária. Você teve cargos de liderança em diversas empresas, incluindo Bayer, Sócio Propecuária e Boring. Como foi essa transição da prática clínica para o mundo corporativo? Dizer que foi fácil não foi, mas também como já tinha um pouco de habilidade em lidar com situações novas na parte dos estágios, e sempre tive chefes bastante participativos que me ensinaram muito. E então foi gostoso. O trabalho, quando você está numa indústria, a indústria quer ver produção. E para ver produção, ela coloca dinheiro. Coisa que algumas vezes na faculdade está faltando. Então, trabalhar num lugar onde tem verba é uma maravilha. Bom, agora um assunto bem especial, A APANVET. Você é um membro da APANVET e editor do boletim APANVET, uma publicação de grande relevância para a classe veterinária. Para quem ainda não conhece, explica para a gente o que é a APANVET e o que torna essa associação diferente de tantas outras no país. A APANVET é a Academia Paulista de Medicina Veterinária. Uns 10 anos atrás, um grupo de veterinários mais antigos e, vamos dizer, de maior destaque, se juntou e decidiram fazer uma associação que chamaram de academia, porque é realmente a reunião dos profissionais mais renomados, dos profissionais que têm maior destaques, e cada um na sua área, e
nós juntamos no final 29 profissionais. A academia, na verdade, ela tem duas grandes funções. Primeiro, que é de conservar a memória da profissão, de honrar os colegas que já se foram e que deixaram marcas significativas. E a segunda avenida desta academia é de divulgar conhecimentos. Todas as especialidades na veterinária têm uma associação e eles fazem cursos, eles têm, às vezes, até uma publicação. A publicação da academia é uma publicação mais, dizer, leve, mais informal, não precisa de métodos, de bibliografia. A gente até às vezes pode relatar o caso de um colega que foi interessante e que seria interessante para o resto da profissão. Então, e além disso, o boletim transmite notícias internacionais, notícias principalmente sobre zoonoses, que são doenças de animais que passam para o homem, por exemplo, a gripe aviária e a febre aftosa, a raiva. Então, sobre esses surtos que aparecem ou aqui ou fora do Brasil, nós noticiamos no boletim para deixar a comunidade veterinária a par dos perigos que rondam a sociedade. Como que a Panvet pode e tem contribuído para valorizar os profissionais da medicina veterinária? Nós precisamos mostrar para a sociedade que a medicina veterinária evoluiu muito às custas da medicina humana, não é? Tanto assim que hoje nós temos os mesmos instrumentos para fazer clínica do que os humanos. Só que a gente tem que mostrar isso para a sociedade. Então, nós divulgamos cada especialidade, cada colega que se especializou num determinado assunto, tipo endoscopia, câncer, falta de sociabilidade do cão, que precisa de um cuidado psiquiátrico, enfim, todas essas especialidades nós trazemos e discutimos com o profissional o que ele faz e os resultados que ele obtém, para que a sociedade saiba que se o cão é muito agressivo, se ele morde e destrói a casa, se tem jeito para fazer. E realmente tem. E então, através dessas nossas divulgações, nós conseguimos mostrar um pouco mais para a sociedade o que é o profissional. Bom,
E o que de fato mudou na medicina veterinária desde que a Panvet surgiu? Mudou muito, principalmente porque nós estamos utilizando os processos da medicina humana. Hoje nós temos videoscopia, temos ultrassom, temos tomografia computadorizada e coisas que há anos atrás não tínhamos ainda. Então, hoje, a sociedade precisa saber que a medicina veterinária mudou muito. Antigamente, você olhava e dizia, não, mas o cachorro está com diarreia, ou está com eczema e tal. Hoje, tem N enfermidades psíquicas que precisam de ser tratadas. E assim nós fazemos essa divulgação para poder facilitar a vida do proprietário. Então, assim, seria correto dizer que vocês promovem a atualização dos conhecimentos, né? Então, quando tem novos procedimentos, novas ferramentas, vocês ajudam a divulgar e está trazendo para os veterinários. Exatamente. Nós, por exemplo, na parte de endoscopia, teve um progresso enorme. Então, se faz, inclusive, como em humanos, cirurgia por endoscopia. Agora, eu acho que uma grande curiosidade, né, que seria qual seria exatamente o relacionamento da Panvet com o CRM-V, né? Existem colaborações, diálogos frequentes ou desafios a superar? Não, são duas entidades diferentes. O Conselho Regional é uma entidade disciplinar. Então, ela é um tribunal de ética. Ao passo que a academia é um foro de discussão. Perfeito. Essa sempre foi uma curiosidade que eu tive, né? Porque assim, eu percebi que tem alguns membros da Panvet que fazem parte do CRM-V, do CRM-V faz parte da Panvet. É correto isso ou não? Exatamente. Nós formamos uma classe só e os membros do conselho são pessoas que têm tem uma veia altruísta. Eles querem se dedicar à profissão. E para trabalhar na academia, onde não há remuneração, também tem que ser altruísta. Então, são duas qualidades que se juntam. Bom, então agora aproveitando que estamos com o Alexandre, né? Eu não poderia deixar da gente aproveitar o momento para conversar um pouquinho sobre os bastidores do Boletim A Panvet, né? O senhor é editor do Boletim. Então, assim, eu queria perguntar, como funciona o processo de criação e qual a finalidade do boletim? Como eu já disse, o boletim é um órgão de divulgação informal. Não é uma revista científica. Revista científica tem a Faculdade de Medicina Veterinária e tem o Conselho. O nosso boletim é um boletim mais leve de notícias. Todos os acadêmicos têm participação, alguns mais, outros menos. Tem um acadêmico que adora escrever pílulas veterinárias, então são pequenas frases que dão uma notícia. Então ele edita umas 5, 6, 8 pílulas veterinárias
que preenche uma página e meia e dão informações gerais. Tá? E, por exemplo, se alguém que está assistindo a gente, né, se for um veterinário, um professor na área, ele pode contribuir com o boletim? Como que faz? Desde que seja veterinário, as páginas estão abertas para que ele escreva o que ele quiser sobre a profissão, sobre um caso, e depois o que ele escreveu é submetido a um comitê editorial que aceita ou não aceita a publicação. Tá. E aproveitando, né, qual que é o impacto que você vê nas edições mais recentes? Você nota uma evolução dos assuntos discutidos através dos boletins? Como que você vê isso? Nós tivemos uma quebra muito forte, porque o Conselho nos apoiava e pagava a impressão e principalmente o correio. E devido ao aumento dos custos e acompanhando a modernidade, eles passaram a fazer as divulgações do Conselho, a fazer as divulgações online. E, naturalmente, nós também. Só que, como nós éramos neófitos, não conhecíamos muito bem a história dessas transições, achamos que ia ser fácil passar da comunicação escrita para a comunicação online. E não é. Precisa avisar o pessoal, olha, nós estamos agora no outro endereço, etc. E precisa insistir. E com isso, perdemos muito leitor. Agora nós estamos recuperando devagarzinho, mostrando o nosso site e fazendo a divulgação através dele. Tá. Bom, o senhor já falou um pouquinho, né? Só que assim, eu vejo que ainda tem muita gente que tem essa dificuldade de entendimento, né? Afinal, qual que é a diferença de um boletim e de uma revista científica? A revista científica, ela normalmente publica um trabalho que tem material, métodos, discussão, resultado, bibliografia. E nós não fazemos uma divulgação muito mais informal, não menos precisa, mas informal. E também é submetida ao comitê editorial se realmente o que foi escrito não tem muita base ou não é bem estruturado, o artigo não é aceito. Tá, então seria correto dizer que o boletim acaba sendo mais ágil por esse fator? Eu não sei se chama agilidade, poderia ser, mas ele é muito mais informal. Certo. E quais são os desafios, né, para manter uma publicação especializada relevante e acessível ao público veterinário? Claro, tem a parte que o senhor fala que era impressa, agora não é. Mas assim, quais são os demais desafios que o senhor tem? Os desafios é obter para a revista, para o boletim, obter matérias que possam ser de interesse. Tem muita matéria que mereceria realmente um artigo científico e que deve ir para as revistas das outras associações. Mas nós
podemos fazer comentários mais leves sobre algum procedimento, simplesmente sem entrar nos detalhes, somente para despertar a curiosidade do leitor, que depois vai procurar na literatura o que ele precisa. Acaba sendo até mais acessível, né? Mais interessante. É uma leitura mais leve. Nós temos notícias entremeadas entre as matérias, de modo que tornam a leitura mais dinâmica. Falando de futuro, né? Temos uma grande novidade para compartilhar com vocês, né? Alexandre, conta pra gente sobre essa parceria entre a Panvet e a TICnet e o que vem por aí. Foi uma coincidência muito boa quando a TICnet nos procurou para conversar sobre divulgação. E eu estava sempre muito preocupado para a capilarização das nossas informações. E a TICnet veio resolver o problema. Disse, não, nós vamos fazer um podcast. Aí, na discussão, eu disse, não, podcast não, vamos fazer um videocast. Porque como a gente fala sobre alguns procedimentos práticos, muitas vezes o leitor ou mesmo o veterinário não sabe que eu falo sobre a altura do sarrafo, os postes que a gente coloca no chão, uma piscina. Como uma piscina? Acontece o seguinte, que na fisioterapia a gente tem que colocar o cão ou o gato para nadar. E aí tem que ser um lugar fechado, não muito largo, e onde ele possa fazer a água subir até um ponto onde ele perca o apoio no chão da piscina e ele começa a nadar. Então, é uma adaptação muito lenta, mas funciona muito bem. Principalmente cães que tiveram problemas articulares, onde não precisa, não é bom ter um impacto no chão, ele tendo um exercício de natação, melhora muito a sua recuperação. E a gente tem que mostrar isso para o mesmo veterinário, para que ele saiba como fazer. E o mais importante é que já começamos com tudo. O primeiro episódio do podcast da Apanvet, que se chama Diálogos da Panvet, já está no ar e traz uma convidada muito especial. Alexandre, quem inaugura essa nova fase da Panvet? É uma moça muito bem informada, muito bem relacionada, é professora, ela faz parte do Instituto Bioéticos, ela dá muita palestra, teve no exterior, em vários países, ela fala correntemente espanhol, e ela fala sobre fisioterapia, que é um assunto muito extenso. E dentro da fisioterapia você tem várias especialidades.
e ela abrange uma ou outra. E o nome dela, Mayra Formenton, é uma joia de pessoa, e ela sabe tanto, e ela não faz questão de demonstrar sabedoria. Ela é muito, como é que eu posso dizer? Se eu falar que ela é humilde, pode parecer que é depreciativo, mas não é. Ela não faz questão de demonstrar que ela sabe. A pessoa vai lá, ela explica 2 vezes se precisar. Olha, É uma pessoa acessível. É uma pessoa muito acessível. Bom, isso mesmo. A fisioterapeuta veterinária, né, Mayra Formenton, uma referência no tratamento de pets, abre esse episódio incrível de conversas. Alexandre, pode dar um spoiler do que rolou nesse episódio? O que os ouvintes podem esperar desse bate-papo? Ela falou sobre alguns procedimentos, não é? Ela fala sobre alguns procedimentos. Eu já falei da banheira, da esteira com banheira. Tem as outras terapias por acupuntura, por ondas magnéticas, calor e mesmo manipulações que são manipulações, na verdade são massagens e que são necessárias em patologias locomotoras, principalmente. Bom, Alexandre, foi um prazer conversar com você, né? Um extremo prazer. Seu conhecimento e trajetória são inspiradores e tenho certeza de que nossos ouvintes saem daqui com uma visão muito mais ampla sobre a medicina veterinária e o papel essencial da Panvet. Peço agora que você deixe para a gente aí seus agradecimentos finais. Antes de agradecer, eu quero dizer que esses diálogos à Panvet, nós já temos vários gravados, onde trazemos diversos assuntos muito importantes, muito interessantes. Então eu peço a vocês, ouvintes, que voltem sempre nesse nosso site, procurem os novos diálogos e os divulguem para outros colegas que por acaso ainda não têm o nosso link. Muito obrigado. Obrigado. Então já sabem, confira o primeiro episódio do podcast Diálogos da Panvet, com a incrível Mayra Formenton, já disponível. Informação. Os episódios saem de 15 em 15 dias, é isso? Exatamente. Nós pensamos em fazer episódios semanais, mas é difícil, é complicado. Nós vamos fazer esses episódios quinzenais. Perfeito. E vamos deixá-los gravados, de maneira que quem não puder assistir pode voltar e pode baixar do seu computador. Então, perfeito, pessoal. Sigam a Panvet e a TicNet para mais novidades. E, claro, sigam a Panvet e a TicNet para mais novidades. Até o próximo episódio. Até mais.